Hoje nós iremos falar sobre o telescópio, suas mudanças e evolução, quem o criou, quais tipos já existem e vamos falar também sobre telescópios importantes para grandes descobertas. Esse trabalho foi feito e elaborado por Ana Júlia, Júlia Teodoro, Giovanna Ortega, José Wellington, Vitória Nobre e Cauane Raíssa. O que é um telescópio? Um telescópio ou luneta astrônomica é um instrumento que permite estender a capacidade dos olhos humanos de observar objetos longínquos. Nós temos dois tipos de telescópios ópticos: os que funcionam por refração, os refratores. A refração é um fenômeno que é transmitido através de algum meio translúcido ou transparente. Em um resumo bem simplificado, é quando a luz está se movendo pelo meio ou material A, mas então muda e começa a se movimentar por outro material, que vamos chamar de B. Bom, ao fazer a mudança de material, aquilo muda de velocidade e posição aparente. Um bom exemplo é quando estamos com um copo de água e colocamos uma colher dentro. E ao olharmos, percebemos que a colher parece mudar de tamanho ou de lugar. E o mesmo quando olhamos nosso dedo através de um copo com água. Ele muda de tamanho ou de posição. A invenção do telescópio e o real autor dessa descoberta. A história do telescópio, até os dias de hoje, é algo complexo e polêmico. Muitas pessoas atribuem essa grande invenção ao físico Galileu Galilei, devido a algumas de suas pinturas que o mostram olhando para o céu utilizando de seu próprio telescópio. Mas ele foi apenas um dos grandes pioneiros nessa invenção que revolucionou a astronomia. Devido às polêmicas de quem realmente patenteou o telescópio, nos deparamos com alguns prováveis inventores. Leonardo Diggs foi um deles, que devido a um livro publicado pelo seu filho, Thomas Diggs, no ano de 1571, que supostamente falava sobre um objeto que ampliava e utilizava de duas lentes. Em 2 de outubro de 1608, o holandês fabricante de óculos Hans Lippershey encaminhou um pedido de patente de algo que posteriormente seria um telescópio. Na mesma época, 2 outros oculistas também trabalhavam no mesmo conceito, como Jacob Michels, que alguns meses depois encaminhou seu pedido de patente. Em 1609, Zacarias, outro fabricante, teve alegações de seu filho que o telescópio e o microscópio eram suas criações, mas não haviam provas o suficiente, tornando isso apenas um boato. Atualmente, mesmo com as polêmicas, Hans Lippershey, que leva o título como criador, por ser o primeiro homem a solicitar a patente, sendo apenas semanas antes do que Jacob Michels. Mas quem realmente foi o primeiro a mirar o telescópio ao céu? De acordo com os dados, Thomas Harrison foi apenas um mês mais rápido que Galileu, sendo assim o primeiro a mirar o telescópio para o céu no ano de 1609. Mas somente quando Galileu fez suas observações que a fama do telescópio cresceu e se popularizou. Existem 3 tipos básicos de telescópios: o refrator, o refletor e o cardióptico. Cada um tem suas forças e fraquezas, as quais deverão se adaptar ao seu estilo de vida e interesse de observação. Vantagens: os refratores são mais resistentes, precisam de pouca ou nenhuma manutenção, e seus tubos são selados, o que evita poeira e corrente de ar internas. Se as lentes forem de boa qualidade, proporcionarão imagens definidas e de alto contraste, o que é especialmente desejável para a Lua e os planetas. Desvantagens: em geral, os refratores possuem pequenas aberturas, tipicamente entre 6 e 10 centímetros, para muitos propósitos astronômicos. Isso é muito pouco. Os objetos escuros, como galáxias e nebulosas, aparecerão muito fracos se for capaz de detectá-los. O refrator inverte a imagem da esquerda para a direita, tornando difícil compará-lo com os mapas celestes.
e telescópios refratores costumam por mais centímetros de abertura do que os outros tipos de telescópios. Refletores usam um espelho grande e curvado ao invés de lento para colher e focar a luz. Você observa a imagem obtida através de uma ocular colocada em um lado do tubo próximo ao topo. O design mais popular para esse tipo de telescópio é o newtoniano. Vantagens: é o telescópio mais barato por centímetro de abertura. É simples o suficiente para ser construído em casa. Como contém 2 espelhos, a imagem que proporciona não é invertida. Esse telescópio possibilita a adoção de montagens mais estáveis. Desvantagens: refletores requerem mais cuidados e manutenção. O tubo é aberto para o exterior, possibilitando acúmulo de poeira nos espelhos. Os espelhos necessitam de ajustes ocasionais para que sejam mantidos em alinhamento perfeito, em um procedimento simples, mas um pouco tedioso. Durante as observações, corrente de ar dentro do tubo, que é aberto, até que a temperatura dentro do tubo se iguale à do ar circundantemente. Cataprióticos, ou telescópio composto, utilizam lentes e espelhos ao mesmo tempo. O design mais popular para esse telescópio é o Schmidt-Cassegrain. Vantagens: o design do Schmidt-Cassegrain proporciona uma portabilidade e conveniência muito maior do que qualquer outro telescópio para aberturas maiores, ou seja, um refletor ou um refrator de mesma abertura é bem maior, mais pesado e delicado. Desvantagens: a imagem formada por um Schmidt-Cassegrain nunca parecerá tão definida quanto a formada por um bom refletor com a mesma abertura, especialmente quando se observa planeta. Seu custo é maior do que o de um refletor da mesma abertura. Um espelho de ângulo reto geralmente é usado para proporcionar mais conforto para a observação. Isto significa que a imagem é invertida, da esquerda para a direita, como num espelho. Sonda Kepler. A sonda Kepler tem como objetivos científicos de missão determinar quantos planetas do tipo da Terra e de grandes planetas existem nas proximidades da zona de Goldilocks. Uma zona de Goldilocks é uma zona habitável. É a região do espaço ao redor de uma estrela, onde a densidade da radiação emitida por ela permitirá a existência de água na forma líquida na superfície de um planeta ou satélite natural que ali se encontra, sem que os oceanos fervam por causa da estrela. Com um custo de quase $500 milhões, a sonda pesa cerca de 995 quilos e tinha capacidade para tirar uma foto a cada 3 segundos. 4 anos depois do lançamento, um defeito no sistema giroscópio obrigou a NASA a alterar o plano e a buscar uma missão alternativa. Renascida como K2, foi dividida em campanhas, por assim dizer, que exploravam seções elípticas do espaço a cada 3 meses. Lançado em 2016, o telescópio Kepler tinha como objetivo navegar pelo espaço, observando estrelas e procurando planetas extrasolares. Ele foi o primeiro caçador de planetas, por assim dizer, da NASA. Ele encontrou mais de 2.600 exoplanetas ao longo de diferentes missões. Em 2018, sua jornada terminou. Com o fim de sua missão, o observatório ficará vagando pelo espaço, devido ao fim de seu combustível. Outra sonda proposta para ser lançada futuramente tem missão semelhante com a do Observatório Kepler é a sonda Plato. A Plato é uma sonda espacial criada pela Agência Espacial Europeia ESA.
proposta para ser lançada no espaço em 2026. A Plato vem sendo construída desde 2007 e tem como objetivo fotografar mais de 100 mil estrelas e principalmente encontrar planetas semelhantes à Terra. James Webb Space Telescope é um projeto de uma missão não tripulada da NASA com a finalidade de colocar no espaço um observatório para captar a radiação infravermelha. O telescópio deverá observar a formação das primeiras galáxias e estrelas, estudar a evolução das galáxias, ver a produção dos elementos pelas estrelas e ver os processos de formação das estrelas e dos planetas. O espelho principal do James é composto por 18 segmentos hexagonais revestidos por uma camada ultrafina de ouro para aprimorar a reflexão de luz infravermelha. O atual telescópio Premium da NASA, o Hubble, apesar de já ter registrado imagens incríveis do espaço, tem capacidade limitada de captação de luz infravermelha, o que prejudica o estudo de alguns pontos-chave sobre o universo, como o descobrimento de exoplanetas. O James Webb voará para o espaço dobrado como um origami, encaixado na carga do foguete e então utilizará 132 acionadores e motores para desdobrar cada espelho em uma posição específica. Juntos, os espelhos funcionarão como um refletor massivo que permitirão uma visualização ainda mais aprofundada dos cosmos de maneira nunca antes feita. Com o novo telescópio, os cientistas pretendem descobrir mais sobre o universo de 13,5 bilhões de anos atrás, conferindo pela primeira vez como as primeiras estrelas e galáxias se formaram algumas centenas de anos depois do Big Bang. A capacidade de captação de luz infravermelha é essencial para isso, pois no momento em que a luz dos primeiros objetos atingem os telescópios terrestres, o deslocamento para a extremidade vermelha do espectro magnético já ocorreu. Isso acontece por conta da ampliação do espaço entre objetos à medida que o universo se expande. Outras áreas de estudo que interessa muitos cientistas é a descoberta de mundos alienígenas. Os primeiros exoplanetas foram identificados nos anos 90 e atualmente já são mais de 4.000 encontrados. O Webb tem os instrumentos necessários para aprimorar essa caçada por planetas desconhecidos. Pesquisadores de 44 países poderão utilizar o novo telescópio com propostas que incluem o uso das capacidades de captação de luz infravermelha para penetrar os buracos negros supermassivos nos centros das galáxias, incluindo a Via Láctea. Eric Schmidt, cientista do projeto James Webb, reafirma a capacidade extraordinária do telescópio. Ele diz: a capacidade de descoberta do Webb é limitada apenas por nossa própria imaginação, e cientistas de todo o mundo logo estarão usando esse observatório de propósito geral para nos levar a lugares que nunca sonhamos em ir antes. A NASA já operou os últimos testes do observatório de 10 bilhões de dólares para saber se o telescópio sobreviverá à jornada de 1,6 milhões de quilômetros em busca de origem do universo. A expectativa é que o James Webb seja lançado no dia 31 de outubro de 2021 na Guiana Francesa em um foguete Ariane 5. O maior telescópio do mundo existente hoje. O radiotelescópio esférico com abertura de 500 metros, FAST, FAST, sigla em inglês, como é chamado oficialmente e conhecido como o Olho da China no céu. Apontado até então como o maior da categoria, com 305 metros de diâmetro. O FAST começou a ser concebido nos anos 1990. Em 2016, foram realizados seus primeiros testes operacionais em um anúncio recentemente da agência oficial de notícia Xinhua. O governo informou que agora está em pleno funcionamento e disponível para astrônomos de todo o mundo.
O FAST é capaz de captar ondas de rádio em uma área 2 vezes maior do que o telescópio Arecibo, em Porto Rico. O FAST custou aproximadamente 708 milhões e está localizado na depressão de Dongguan, na província de Guizhou, no sudeste da China. O novo maior telescópio do mundo. O telescópio europeu extremamente grande, o ELT, sigla em inglês, será o novo maior telescópio do mundo e será previsto para durar 30 anos. Será capaz de reunir 13 vezes mais luz do que os maiores telescópios ópticos existentes hoje e corrigir as distorções na atmosfera em imagens 16 vezes mais nítida do que as obtidas pelo telescópio Hubble. O ELT usará um novo design com um total de 5 espelhos. Os 3 primeiros espelhos são curvados, não esféricos, e formam um design de 3 espelhos anastigma, para excelente qualidade de imagem ao longo do campo de visão de 10 minutos, um terço da lua cheia. Um dos melhores pontos para o posicionamento de uma lente dessas altitude baixa é a baixa frequência de nuvens e céu sem poluição luminosa. O local escolhido para a construção foi uma montanha de 3.000 metros. Ela é chamada de Serra Amazones e fica a 1.200 quilômetros ao norte de Santiago. Em 26 de abril de 2010, o Conselho de Observatório Europeu do Sul, ESO, sigla em inglês, selecionou Serra Amazones, Chile, como local de base para o ELT, planejado em dezembro de 2014. O Conselho da ESO aprovou a construção do ELT em 2 fases e autorizou os gastos na fase 1. Ele terá mais ou menos um custo total de 1,2 bilhões de euros e deverá ser concluído em 2024. O Observatório Pico Dias é o maior telescópio do Brasil. O Observatório Pico do Dias fica em Minas Gerais, na cidade de Brasópolis, e é administrado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica. É lá onde muitos astrônomos e astrônomas do país têm seu primeiro contato com um telescópio profissional em funcionamento. É importante lembrarmos também que o observatório e telescópio são coisas diferentes, mas estreitamente relacionadas. O observatório é o nome que damos a um conjunto de estruturas que abrigam o ferramental necessário para observações, inclusive o telescópio. Um observatório pode possuir um ou vários telescópios. O OPD conta hoje com 4 telescópios em funcionamento, dentre eles o maior do Brasil, com um espelho de 1,60 metros de diâmetro, chamado de Perkin-Elmer, que entrou em funcionamento em 1981. O telescópio de 1,60 metros aponta e acompanha alvos no céu sob o controle de um programa de computador. O telescópio também é utilizado para fotometria, polarimetria e espectroscopia. O telescópio Hubble. Ele é um satélite astronômico artificial que não tripulado que transporta um grande telescópio. Foi lançado pela Agência Espacial Estadunidense NASA em 24 de abril de 1990, a bordo do ônibus espacial Discovery. O telescópio é a primeira missão da NASA pertencente aos grandes observatórios espaciais, que é basicamente uma família de 4 observatórios orbitais, cada um observando o universo em um determinado aspecto: luz visível, raios gama, raio-x e infravermelho. Hubble, de uma forma geral, deu à civilização humana uma nova visão do universo e proporcionou um salto equivalente ao dado pela luneta de Galileu Galilei no século XVII. Agora veja algumas imagens capturadas pelo telescópio Hubble. A primeira imagem. A imagem da direita foi a primeira foto capturada pelo telescópio Hubble. Na esquerda, essa mesma imagem feita pelo telescópio no Chile. Com ela é possível ver a importância do telescópio Hubble. A atmosfera terrestre distorce a luz e, consequentemente, a imagem. A foto do Hubble é muito mais nítida do que a feita da Terra. Essa primeira imagem serviu para que fosse possível realizar os últimos ajustes de foco do telescópio. Saturno. A foto de Saturno é importante pois tem uma informação extra. Especialistas não acreditam que essa imagem mostra a cor real do planeta. Saturno é formado por gelo de amônia e gás metano. Seus anéis são formados por gelo e poeira. A foto foi capturada pelo telescópio em 1998. Lua, Lua e Júpiter. Essa foto de 1999 mostra a Lua, Lua e sua sombra refletida sobre a superfície de Júpiter. O planeta tem 67 luas confirmadas. A Lua é uma das 4 maiores, conhecidas como luas galileanas, pois foram descobertas por Galileu Galilei. A sombra da Lua anda sobre a superfície de Júpiter em uma velocidade de 7 km por segundo. Galáxia interagindo. Essa imagem fotografada em 2011 pelo Hubble mostra 2 galáxias diferentes de forma em espiral interagindo. A força gravitacional entre as duas causou a distorção de formato delas.
A observação dos efeitos da gravidade entre as duas galáxias ajuda astrônomos a entender melhor o desenvolvimento e evolução do universo. Graças a Hans Lippershey, que criou o telescópio, e outros astrônomos e físicos que aprimorou, como Galileu Galilei, hoje temos esse grande instrumento que nos proporcionou milhares de descobertas, desde as fases da Lua a planetas e estrelas, e, consequentemente, sabendo mais sobre o nosso universo, detalhando e definindo grandes fenômenos que ocorrem, e fazendo assim com que saibamos como são a superfície de cada planeta, sem ao menos precisar sair do nosso, caracterizando cada planeta pela sua massa, pelo seu comprimento, e se há ou não rastros de vida, e abrangendo assim os nossos pensamentos sobre o universo e nos mostrando muito mais do que a olho nu não conseguiríamos ver.